Boa noite, aqui estamos com o toque do dia, esse privilégio de anunciar a palavra de Deus. Deus tem colocado esse compromisso em nossos corações. Então hoje nós temos uma convidada que já esteve uma vez aqui no toque do dia e voltou para dar mais uma palavra. Ela é Elisângela. Ela é membro ali da igreja neotestamentária da Fremariano, do pastor Eliseu. Ela é muito ativa, sempre está no meio das senhoras, trazendo palavra na igreja também, evangelista por natureza. E hoje nós estamos convidando a Elisângela para deixar aqui no toque do dia, no YouTube, a sua mensagem. Então vamos chamar a Elisângela para ver o que Deus tem colocado no seu coração. Por favor, Elisângela, chega até aqui. Boa noite, amigos, irmãos. É um privilégio poder estar aqui mais uma vez. Que eu vim aqui foi quando eu tive o privilégio de vir aqui a primeira vez, foi em 2021. E graças a Deus, até aqui, o Senhor nos abençoou e até aqui o Senhor nos deu a vitória. E essa noite eu escolhi um tema, para falar sobre o amor de Deus. Principalmente também como está chegando a Páscoa, Que a Páscoa é a semana que os cristãos comemoram a morte e ressurreição de Cristo. Mas muitas vezes nós não paramos para meditar e refletir nesse imensurável amor, Nós não paramos e não paramos para entender por que amor é esse. A morte de Cristo foi a maior prova de amor que Deus deu, porque Ele entregou o seu único Filho por amor de nós, e sendo nós ainda pecadores, que foi o plano da salvação, que Ele deu o seu Filho para morrer e ressuscitar. No ministério de Jesus, quando Jesus iniciou o seu ministério, Ele caminhava com os discípulos. E nesse caminho, os discípulos presenciaram diversos milagres de Jesus. Os discípulos presenciaram quando Jesus acalmou a tempestade, expulsou demônios, deu cura aos cegos, curou o paralítico, fez o paralítico andar. E entre outros milagres que os discípulos estavam acostumados com o Mestre. Eles estavam ali e eles se sentiam tão seguros ao lado dele que eles não aceitavam quando Jesus predestinou a morte. Porque o maior milagre que Jesus é a salvação. O maior milagre foi a sua morte e ressurreição. Esse foi o grande propósito do Pai que fez ele vir à Terra. Ele não veio para fazer milagres. O grande milagre, ele veio para nos salvar, não para curar. Sim, ele teve que fazer para mostrar que ele era Deus. Ele fez isso. Mas o maior milagre foi o plano da salvação. Foi a sua morte e ressurreição. E quando Jesus começou, já no final do seu ministério, ele começou a predestinar a sua morte. No Evangelho de Mateus, já no finalzinho, depois de toda a trajetória, nascimento de Jesus, todas as suas obras, e também tinha que ser cumprido, as profecias. Como podemos ver no Velho Testamento, em Isaías 53, que fala que viria o Messias. E nisso, em Mateus, podemos ver em Mateus capítulo 16, 21, quando Jesus premeditou a primeira vez sua morte e ressurreição, falando aos discípulos. E diz assim:
Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum acontecerá. Porque Pedro achava que isso não ia acontecer, que estava com compaixão de Jesus. E o que Jesus disse? Jesus disse: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitais tais coisas de Deus, e sim dos homens. Então, o que Jesus veio, ele não podia perder o propósito do Pai, que era morrer por nós, para nos salvar e ressuscitar. Então, os discípulos não entendiam esse propósito. E depois, mais para frente, Jesus de novo premeditou sua morte. Quando eles estavam reunidos na Galileia, e Jesus lá conversando com eles, e Jesus falou, podemos ver em Mateus 17, versículo 22 e 23, Jesus ali reunido falou: o Filho do Homem está para ser entregue na mão dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. E aí os discípulos se entristeceram grandemente. Novamente, quando foi falar com os discípulos, eles se entristeciam, né, com essa mensagem, com essa passagem, né, que Jesus falava que ele teria que ser entregue, teria que ser negado, açoitado, humilhado. E depois, mais para frente, Jesus de novo premeditou sua morte. Só que ele não falava só da morte, e também da ressurreição. E aí, estando Jesus a subir a Jerusalém, chamou mais uma vez os 12, estavam no caminho de Jerusalém, subindo, e o filho, ele falou, né, Jesus, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e eles o condenarão à morte, e o entregarão ao gentio para ser escarnecido, açoitado, crucificado, mas o terceiro dia ressurgirá. Então, todas essas coisas, Jesus já estava passando para os discípulos que havia de acontecer, que teria que morrer. Só que, até chegar a essa morte de cruz, Jesus teve que passar, vamos dizer assim, por um processo conforme estava nas profecias, né? Porque foi traído quando Jesus estava no Getsemane orando, foi traído, né? Quando Judas o traiu, entregou aos soldados, né? Jesus foi preso. Jesus, ele teve que se apresentar perante Pilatos, teve que ser acusado. Pedro negou Jesus, ele teve que ser negado, todos esses os passos. Jesus teve que enfrentar Pilatos, foi entregue aos soldados, e tem também a passagem que Simão também ficou com pena dele e quis carregar a sua cruz. E até chegar na crucificação e na sua morte e sepultamento. Então, ele teve que passar tudo o que já estava nas profecias, para que o povo pudesse entender que ele era o Messias. E podemos perceber em Mateus, o livro todo de Mateus, ele fala o Filho do Homem, ele se refere a Jesus como o Filho do Homem, né, que veio ao mundo e teve que passar todas essas fases, todos esses sofrimentos até a sua morte. E aí, só que ele falava que ele iria ressuscitar. E podemos perceber pela passagem, pela Bíblia, pelo Evangelho, que eles esqueceram do que Jesus havia dito. Era tanto sofrimento, eles estavam muito entristecidos. O seu amado mestre, né, o seu Senhor, eles choravam, estavam tão tristes que eles esqueceram da promessa que ele iria ressuscitar ao terceiro dia. E tem uma passagem já no final de Mateus, capítulo 28, que fala da ressurreição, né, como ele teve que morrer.
E fala essa parte que fala assim: no fim da tarde de sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e Maria foram ver o sepulcro. Elas foram lá visitar o sepulcro para ver Jesus. Só que nesse momento houve um grande terremoto. Por quê? Porque um anjo do Senhor desceu. Imagina a cena, né? Elas chorando pela morte de Cristo, e nisso um anjo apareceu ali. E a terra estremeceu. E o anjo do Senhor desceu, removeu aquela pedra e assentou sobre ela. E a palavra diz que o aspecto do anjo era como um relâmpago e sua veste era alva como a neve. Até os guardas que guardavam a sepultura, os guardas eles ficaram amedrontados e ficaram como se eles estivessem mortos. Eles caíram no chão. Mas o anjo veio e dirigiu as mulheres e disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ele ressuscitou, como ele tinha dito. E aí o anjo disse: ide, começou o ide, dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. Vais para a Galileia, ali o vereis. É como vos digo. E aí o anjo sumiu. E elas retiraram dali, extasiada, né? Então ele ressuscitou. E retiraram-se e foram avisar os discípulos, né? Fizeram como o anjo pediu: vai e avisa aos discípulos. Porque ele sabia que os discípulos estavam ali tristes, chorando, e esqueceram a promessa, né? Que ele iria ressuscitar. Depois, logo Jesus já apareceu para elas e disse: salve, né? Se expressando para elas. E elas aproximaram dele e reconheceram, abraçaram-lhe, né, os pés, e ali mesmo o adoraram. E Jesus disse para elas: não temais, não temais. Porque pensa, né? Você vê uma pessoa que estava mais horas morta, de repente ela está aqui na sua frente. Então Jesus disse: não temais, ide novamente. Ide, avisar meus irmãos que foram a Galileia e avisar que lá eles me verão. E elas foram, obedeceram e avisaram os discípulos. E seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte onde Jesus já tinha designado. E quando o viram, os discípulos ficaram maravilhados, né? E muitos adoraram, mas mesmo assim alguns que falam a palavra, que ainda estavam na dúvida se era ele mesmo, como Tomé, né? Que Jesus teve que mostrar as mãos e as chagas. Às vezes é assim com a gente também, né? Será que Jesus tem que vir aqui, aparecer aqui e mostrar as chagas? E assim que com algumas pessoas naquela época, quando ele ficou na terra uns 40 dias, depois de ressuscitado, mostrou para Tomé. E aí, quando Jesus encontrou com os discípulos, ele falou aos discípulos onde entra a grande comissão, onde entra o ID, para que esse evangelho chegasse até nós, até hoje aqui. E fala assim: Jesus falou aos discípulos: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, o Senhor Jesus, ele recebeu toda a autoridade do Pai. Toda a autoridade estava no céu e da terra sobre ele. Só que nesse momento, ele outorgou essa autoridade aos discípulos. E disse, portanto, fazei discípulos a toda a nação, ensinando a guardar todas as coisas, tudo que os discípulos aprenderam com ele. Né? Tanto é que temos o evangelho
que nós podemos aprender com a sua palavra, ensinando a guardar. É isso que nós temos que guardar, né? Não guardar para não falar, guardar, meditar e ter esse ide. Não esquecer, como os próprios discípulos, eles esqueceram da promessa, né? Eles esqueceram do propósito, que o Filho do Homem teria que ser morto e teria que ser ressuscitado ao terceiro dia. E esse foi a grande comissão que nós temos, né? De levar essa mensagem de salvação. Porque quando olhamos a cruz, o que ela representa para nós? Nós já paramos para pensar, você, amigo ouvinte aí, já parou para pensar o que a cruz representa para você, para mim? A cruz para Jesus, ela significou a obediência e o amor de Deus, porque ele obedeceu até a morte e morte de cruz. E para nós temos parado olhando para a cruz, e essa cruz, ela é uma ponte que nos liga a Deus. Para todos aqueles que aceitarem, né, e reconhecer Jesus como Salvador, eles serão adotados como filho de Deus, né? Porque desde o pecado, né, como nós sabemos, no Jardim do Éden, o pecado veio, né, a desobediência veio por um homem. E por causa disso o pecado entrou no mundo. E por causa da obediência de um homem, Deus nos perdoou. E a cada dia, Ele, com a sua misericórdia, né, Ele nos perdoa por causa de Jesus. Quando Jesus morreu, o véu se rasgou. O véu que separava, não tem mais separação. Nós temos esse livre-arbítrio de chegar através de Jesus no Pai, ao Pai. Porque quando Jesus morreu, ele ressuscitou e ele está à direita de Deus Pai, a palavra diz. E ele ainda intercede por nós, né? Ele ainda intercede por nós. E muitas vezes nós não queremos carregar a nossa cruz. E nós queremos nos salvar a nós mesmos, né? Com nossas obras. Mas se não fosse a obra da cruz ali no Calvário, o que seria de nossas vidas? A condenação. E por Jesus nós não somos condenados, nós somos livres do pecado. E nós podemos chegar ao Pai. E Jesus disse, tudo que pedir em meu nome eu os farei, para que o Pai seja glorificado. E tudo que pedirdes em meu nome. E os discípulos, como nós, né? Muitas vezes nós duvidamos das palavras, porque a gente passa aflição, muitas aflições, e ele veio para nos dar essa paz, né? Ele carregou ali na cruz, a palavra fala, né? E aqui em Isaías 53, que é no Velho Testamento, que fala quem creu na pregação, né, do profeta, né? Dos profetas ninguém criou, mas foi revelado, né, que ia vir, né, que ia nascer o Deus, né, o Messias, mas que não tinha aparência, que ele não tinha nenhuma formosura, e olhando não ia ter nenhuma beleza, mas que ele ia padecer, e que fala também que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E ele foi moído pelas nossas iniquidades, foi transpassado, tudo isso ele passou. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E fala ainda que todos nós andávamos mesmo desgarrados, como ovelhas perdidas. Cada um desviava por um caminho. Deus não viu um só justo na terra.
E todos nós andávamos assim como essas ovelhas perdidas, sem um pastor, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Caiu sobre Jesus. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como a própria palavra diz no Evangelho, que ele, quando foi, né, perante os soldados, Pilatos, até a sua crucificação, ele não abria a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e ele foi como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. E tudo isso, você vê, já estava profetizado que iria acontecer quando o Filho do Homem, né, que é Jesus, viesse à Terra para cumprir, né, esse plano de salvação que é individual. O amor de Deus, ele é individual, né? A salvação é individual. O amor de Deus nós temos que aceitar esse amor, né? Aceitar Jesus. E não esquecer, não é só aceitar, porque Jesus mesmo disse, não é só todo aquele que diz Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo, e não faz, não cumpre a minha palavra, né? Não adianta só, porque a gente, agora mesmo chegando na Páscoa, né, muitos lembram de Jesus, mas, e essas pessoas perdidas, elas estão conscientes da verdadeira propósito, né, que nós temos que mudar, né, mudar nossas atitudes. Não é fácil, mas e Jesus também disse assim, que ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Então, ele está conosco, né, porque ele deixou o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele preenche, né, nossos corações, o Espírito Santo nos guia nesse caminho, né, para nós não desviarmos do caminho da eternidade, né, para não desviarmos da palavra que é a verdade, que é a palavra viva, né. Então o Espírito Santo, ele faz a obra, ele fez a obra na minha vida, como fez a obra na vida de várias pessoas, vários irmãos, né? O Espírito Santo que ele consola a igreja, né? Porque muitas vezes a igreja tem tristezas, desânimos, né? Nós percebemos ainda nessas épocas de pandemia, muito desânimo, né? Muitas ovelhas também se afastaram, e esquecemos desse propósito maior, né, que é a salvação, que é a vida eterna. E você vê, até mesmo os discípulos ficaram com pena, com paixão de Jesus. E muitas vezes nós também, né? E ainda mais lembrar da paixão de Cristo, muitas vezes a gente não consegue nem assistir, né? Eu mesma não consigo nem assistir o filme, porque eu não consigo, é muito sofrimento, ainda mais quando a misericórdia, até Jesus ali na cruz falando, Senhor, né, perdoa, eles não sabem o que fazem. E também quando Jesus sentiu que o Pai o abandonou naquela hora, ele sentiu todo o nosso pecado. Então, quando a gente entende todo esse amor, o amor, pensa que para Deus, como não foi difícil ver seu filho ali. Pensa para Deus ver o Pai e o céu sem o Filho, como ficou o céu, né? No período que Jesus esteve na terra. Esperavam já a sua volta. E hoje nós também esperamos a segunda vinda de Cristo, né? Que Jesus, ele prometeu que no céu há muitas moradas, que um dia ele vai voltar. E a gente também esquece, né, como os discípulos, as promessas que ele fez. Nós temos que estar vigilante, porque não sabemos o dia nem a hora, mas o Pai sabe que vai falar por o Filho é agora. E muitas vezes nós esquecemos também dessa promessa e vivemos querendo nos salvar a nós mesmos, nos resolver e não deixar Cristo guiar a nossa vida. Olhar para a cruz, né? Lembrar o que a cruz significa
o amor de Deus, né, incondicional, que deu seu Filho, e carregar, né, que não é fácil carregar a nossa cruz, e que nós possamos ressuscitar a cada dia, né, que nós possamos morrer por nós morrer a cada dia nosso eu, né, que é difícil nós lutarmos. Às vezes o nosso pior inimigo somos nós mesmos. Então nós podemos dizer assim: Senhor, né, que possa morrer essa minha velha criatura, né? E quando você aceita Jesus como Salvador, você se torna uma nova criatura em Cristo. E você ressuscita. Então, que nós possamos a cada dia ressuscitar com Ele, né? Morrer para os nossos pecados, né? Deixar ali na cruz, lembrar que Ele pagou já o alto. Ele falou também: está consumado. Então não há nada que eu ou você ou qualquer pessoa possa fazer para mudar o que já está escrito, o que já está consumado. O que nós temos que fazer é reconhecer esse amor, aceitar o Filho, aceitar Jesus. Você que nunca reconheceu mesmo Jesus como o Salvador, né? Não conheceu esse plano da salvação, né? Esse milagre da salvação. Você que está ouvindo, você possa refletir e com seu coração aceitar e com sua boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor e Ele ressuscitou. E Ele intercede ainda por nós. E Ele quer salvar. Ele veio não para condenar, que o mundo já estava condenado. Ele não veio para condenar, Ele veio para nos salvar. Então que possamos nos despertar e saber que a promessa Ele vai cumprir, que irá voltar, né? Que nós possamos estar preparados para esse grande dia, né? Que o Espírito Santo possa nos ajudar, né, a caminhar, como eu disse uma vez que eu ouvi falar do bom pastor, que é Jesus, né? Deixar o bom pastor na frente, né? E na frente do nosso ego, do nosso eu, e deixar o bom pastor nos guiar, né? Nos guiar até o Pai e viver a cada dia na plenitude da graça, né? Que nós somos justificados por Ele. Então essa noite eu queria deixar essa mensagem, né, da morte e ressurreição de Cristo, que foi já consumado, né, ali na cruz. E gostaria também, para finalizar, só ler um trecho que o apóstolo Paulo escreveu à igreja, aos romanos. E ele escreveu assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará? E Cristo quem morreu por nós e antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e ainda intercede por nós. Fala: e quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia, perseguição, fome, perigo? Muitas coisas podem nos separar. Que nós possamos refletir essa noite, e cada um que ouvir essa mensagem, o que está separando você do amor de Deus? Angústia, desânimo, tribulação? Deixa essas coisas, descanse em Deus. E se Ele é por nós, quem será contra nós? Que nós não possamos deixar essas coisas nos separar do amor de Deus. E também lembrar que todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Então nós somos mais que vencedores. Isso que nós temos, nós somos já vencedores. Ele venceu, amém? E nós vencemos com Ele. E nada nos separará do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Então era essa a mensagem que eu
estudei, assim, meditei para compartilhar com os irmãos, com os amigos. Espero que o Senhor abençoe, né, a cada um e possa continuar falando a cada coração. Amém? Deus abençoe a cada dia a sua palavra. Sim, a palavra é cheia de promessa, né? E fala de morte, mas fala também de vida, né? Mas a morte é tão forte que realmente aqueles discípulos ficaram adormecidos, né? Impactados de tal maneira que se trancaram no quarto e ficaram fechados ali, né? As mulheres foram mais valentes, saíram, foram até a tumba ali onde Jesus Cristo estava enterrado, né? Sim, elas estavam preocupadas quem ia ter a pedra, mas quando ela chegou ali, a pedra tinha sido arrancada pelo anjo, né? Então Deus vai na frente, tira todas as pedras, né? A pedra da morte, né? E ressuscita para a vida nova, para todo esse relacionamento que Elisângela explicou, esse amor incondicional de Deus, né? Então a Bíblia é cheia de promessas e Deus vai cumprir todas as promessas, e uma das promessas é que Ele vai voltar e vai estar conosco até os finais dos séculos, né? Até ser tudo consumado, Ele está junto conosco, né? Então podemos louvar a Deus por isso, podemos agradecer, ter um coração alegre, e a alegria pode estar em nossos corações, porque essa Bíblia, essa palavra de Deus é cheia de promessa, e a promessa é que Ele está junto conosco, né? Nessa caminhada, através do Espírito Santo, nos advogando, nos ensinando, fazendo a gente caminhar junto com Deus, né? Através do Espírito Santo. Assim, queremos agradecer por esta palavra, pela presença de Elisângela, essa disposição que ela teve de vir até aqui no Toque do Dia para dar sua mensagem e deixar gravado aqui no Toque do Dia. Se inscreva para acompanhar todos os vídeos de mensagens de vários irmãos que passaram aqui pelo Toque do Dia e deixaram a sua mensagem nesse Toque do Dia que temos todas as quinta-feiras. Queremos agradecer a atenção de todos, que Deus abençoe e complete a obra na vida de cada um, tá bem? Essa é a promessa, né? Que Ele vai completar a obra na vida de cada um que confessa Ele como único e verdadeiro Salvador. Obrigado e Deus abençoe a todos.